Bom dia, minhas amigas, meus amigos. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos seus lares, minhas amigas, meus amigos. Que as bênçãos de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a fé e a alegria venha transbordar em seu lar, na sua família, em você, e que você venha se revestir de fé, força, coragem e ânimo para enfrentar os problemas, para enfrentar de cabeça erguida e com fé em Deus tudo aquilo que você talvez tenha enfrentado no dia a dia da sua vida. Deus abençoe, minhas queridas, meus queridos. Minhas amadas, meus amados, eu quero ler alguns versículos aqui, algumas palavras aqui com vocês no Salmos 91. No Salmo 91, que relata: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisara o leão e a áspide, calcaras os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, porei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Amém. Glórias a Deus.
Minhas amadas, meus amados irmãos, quero comentar um pouquinho aqui sobre o Salmo 91, né? Este salmo, eu não sei quem escreveu, se foi Davi, se foi os filhos de Atã, se foi Moisés ou se foi Salomão. Mas sei que é um salmo muito lido, né? Na Bíblia. É um salmo que a gente gosta de ler, né? Porque ele fala, as palavras desse salmo são umas palavras muito acolhedoras, né? Ele te sustentará nas suas mãos, te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas, né? Debaixo das suas asas estarás seguro. Minhas amadas e meus amados irmãos, é onde nós estaremos seguros, embaixo da potente proteção do Senhor, né? Porque eu quero dizer a vocês que para ser amigos de Deus, nós temos que ter um compromisso com Deus, né? Esse compromisso requer de nós sinceridade com as coisas de Deus e requer de nós também que nós fazemos as coisas de Deus, façamos com amor, né? Que nós não façamos nada por obrigação, porque Deus, Ele amou, saindo um pouco aqui do Salmo 91, Deus amou o mundo de tal maneira de entregar o seu Filho por amor de nós. Não é verdade? E hoje, muitas das vezes, quando nós nos deparamos com os problemas dessa vida, às vezes nós até pensamos, será que Deus está mesmo conosco? Mas Deus está conosco. Deus está conosco, porque se Deus não estivesse conosco, amadas irmãs e amados irmãos, eu não sei se alguém de vocês, minhas amadas amigas, meus amigos, eu não sei se vocês já teve uma experiência na vida, uma experiência de milagres, né? Eu já tive essa experiência de milagre várias vezes. Uma experiência de olhar para os lados, olhar na frente e não encontrar uma saída. E no momento que eu entreguei aquele problema a Deus, então Deus, Ele tomou a frente daquele problema e resolveu. Eu quero dar um pequeno testemunho para vocês da minha vida. Algum ocorrido que ocorreu comigo. Alguns anos, há uns 20 anos atrás, o meu filho caçula era bebê. E o meu filho caçula, ele veio a adoecer. E eu levei o meu filho ao médico, passou pelo médico aqui na minha cidade. Tinha inaugurado naquela época ali o UPA, que é chamado de PPA. E eu levei o meu filho ali, era um bebezinho, examinaram o meu filho.
não encontraram nada no momento. Eu levei o meu filho para casa. E eu tinha que sair para trabalhar. E o meu filho, ele deitadinho na cama, já fazia uns 4 dias que ele não saía da cama. Mas naquela época, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, eu estava amasiada, né? Eu ainda não estava casada com meu esposo, com meu segundo esposo. Eu não estava casada ainda, né? E naquele exato momento, o meu filho me pediu oração. Ele era um bebezinho, ele tinha apenas 4 aninhos. E o meu filhinho, ele disse para minha mãe, eu vou morrer. Ele disse, mãe, ora por mim. Mas naquele momento, eu temi, porque eu falei, meu Deus, como eu vou orar para o meu filho, se a minha vida está toda atrapalhada, se eu estou amasiada, eu não tenho condições de fazer uma oração para o meu filho, porque o Senhor não vai ouvir a minha oração. E saí, fui para o trabalho. Voltei do trabalho e eu decidi que eu ia orar para o meu filho. Mesmo naquela situação amasiada, não estava fazendo nada de errado, não estava com vício de cigarro, não estava em desobediência. A desobediência maior era essa, né? Estar amasiada. Mas eu estava preparando tudo. O meu marido estava preparando, que hoje ele já é falecido. Me desculpa. Eu disse o segundo marido, mas não era o segundo. Era o terceiro, porque é o segundo, sim. Eu estou no terceiro marido. E naquela época, como eu disse a vocês, eu estava amasiada, não estava em condições de fazer uma oração. Porque a minha consciência me acusava. Como que eu ia fazer uma oração? Eu estava na igreja, estava ofertando, dizimando, não tinha vício de cigarro, não tinha vício de nada, mas estava nesse pecado, amasiada. E quando meu filho pediu oração, eu não sabia o que fazer. Mas quando retornei do trabalho, eu orei para o meu filho. Eu pedi perdão a Deus daquela situação que eu estava vivendo, e pedi perdão a Deus e fiz aquela oração. Minhas amadas irmãs, minhas amigas, meus amigos, depois daquela oração que eu fiz para o meu filho, passou umas 2, 3 horas depois, o meu filho estava correndo lá fora e brincando. Ele estava correndo, brincando e já se alimentou, que fazia uns dias que ele não se alimentava. Então, minhas amadas irmãs, minhas amigas, meus amigos, se você está numa situação como eu estava, mas se você tem fé e pede perdão a Deus, e você tem consciência de que você está errada, e confessa para Deus o seu erro, né? Porque Deus está vendo, mas você pede perdão, né? Você tem um advogado, Jesus é advogado. E Deus, ele sonda o seu coração. Ele sabe
do seu coração, se você está com sinceridade no coração. Porque o maior desejo da minha vida era fazer um concerto, era me casar, para estar em comunhão com Deus. Então, Deus viu a minha sinceridade, Deus viu o que estava dentro do meu coração. Não, o meu filho, ele não foi curado não porque eu era boa, porque eu orei, eu era, né? Eu orei, eu era boa, mas porque Deus teve misericórdia, porque Deus é misericordioso. E Deus viu a sinceridade a qual eu orei, e Deus viu a sinceridade do meu coração, o quanto aquela situação me incomodava. Por este motivo, Deus, Ele curou meu filho naquela época. E o meu filho, não vou dizer que depois disso, passou alguns anos, o meu filho não voltou a adoecer. Mas quando o meu filho adoeceu de novo, novamente, passou muito tempo, eu voltei com ele no médico. E os médicos vieram descobrir que ele era tão pequeno, né? Era um bebê, mas ele estava diabético, ele estava com diabetes. Mas pela honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, o meu filho hoje, ele já tem 27 anos. Hoje ele não é diabético mais. Graças a Deus. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, Deus vai sondar o seu coração, a sua sinceridade. E é como eu disse, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado. Esse advogado é Jesus. Ele vai te sondar, Deus, ele te sonda, ele vai ver a sua fé, porque naquele momento eu tive tanta fé em Deus, tanta fé, que ele ia curar o meu filho. E aquela criança tão pequenininha, a fé dele foi tão grande que ele pediu a oração. Imagina, né? Uma criança com 4 aninhos, com a fé tão grande, né? Que Deus poderia curá-lo. E Deus curou minhas irmãs. Deus curou minhas amigas, meus amigos. Então, renova a sua fé a cada dia. Renova as suas forças a cada dia no Senhor. No Senhor nosso Deus. Porque nele, Ele se importa conosco. Aqui no Salmo 91, fala que Deus, Ele se importa. Deus se importa conosco. Então, a importância também de você ter fé, de você ter uma comunhão com Deus, de você ter um compromisso com Deus. Isso faz com que Deus, Ele esteja te ouvindo a sua oração. Ele esteja guardando a sua família, né? Porque se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você habitar, você depositar tudo nas mãos dele, você estará protegida, você, a sua família, estará protegida. Você está guardada, está guardado no esconderijo do Altíssimo, porque Ele se importa conosco. Nós somos muito importantes para Deus. Nós somos tão importantes para Deus a ponto de Ele enviar o seu Filho para entregar a sua vida por nós. Agora vocês imaginam, né, o quanto nós somos importantes para Deus.
Então, Deus tem que ser muito importante para nós. Nós temos que tudo depositar aos cuidados de Deus e confiar que Ele tem poder, Ele é misericordioso, e se você assumir esse compromisso com Ele, esse compromisso de depositar tudo nas mãos dEle e deixar Ele cuidar de você, deixar Ele cuidar da sua família, você colocar nas mãos dEle e não tirar, porque eu digo isso para vocês, porque muitas vezes na minha vida eu coloquei os problemas, as necessidades nas mãos de Deus, as dificuldades, e eu, dali mais um dia, eu falava, olha, esse problema não se resolveu, e ficava murmurando. Não murmure. Mais uma coisa, minha amada irmãs, meu amado irmãos, minha amiga, meus amigos, olha, eu te digo, não sirva a Deus somente por interesse, sirva a Deus por amor mesmo. Deposita este amor em Deus, este amor que Ele demonstrou por nós, né? Este amor tão grande. Ele tem um amor muito grande por nós. Importante. Essa é uma importante revelação para aqueles que desejam a proteção do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo, né, do Altíssimo. Porque quando nós estamos habitados no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos firmados nessa fé, não há o que nós temer. Não temereis mal algum, porque Ele está contigo. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estarás seguro. Então, se você teme a Deus, se você deposita a sua confiança nele, confia nele, você não precisa temer nada. Porque eu tenho muito testemunho para eu contar para vocês. O motivo de eu estar aqui. O motivo de eu estar aqui, eu já falei para vocês, que o motivo de eu estar aqui é não conseguir sair para fazer a obra de Deus, para ir até as pessoas. Mas o motivo mais importante também de estar aqui é a confiança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus misericordioso, o qual Ele me deu muitos livramentos na minha vida, deu livramento para os meus filhos. Amadas irmãs, amados irmãos, eu oro para os meus filhos todas as madrugadas. Há pouco tempo, meu filho, ele pegou a moto dele para fazer uma entrega. A moto quebrou. Ele pegou a moto da esposa dele, a moto quebrou.
Ele pegou a moto dele, ele caiu da moto. Ele ralou o braço todinho. Ele ralou o braço desde cima até embaixo. Mas Deus protegeu meu filho. Amadas irmãs, amadas amigas, irmãos, amados amigos, que não são evangélicos ainda, minhas amadas, há poucos dias, novamente, Deus deu livramento para o meu filho de um acidente. E se ele sofresse esse acidente, talvez ele não estaria aqui. Por isso, minhas queridas, que eu digo para vocês, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, o quanto é importante você estar orando para os seus filhos todo momento da sua vida. Nem que você não dobre o joelho naquele momento, mas você pedir a proteção para os seus filhos quando está saindo, né, para o trabalho, quando está saindo para a escola, ou quando está saindo fim de semana, para um passeio, para uma viagem. É muito importante. A oração, minhas queridas, ela é importante demais, muito importante. Porque tem pessoas que não dá, que falam assim, é bobagem orar, sabe, não é. A oração, como se nós íamos chegar até a Deus se não fosse pelo meio da oração, não é? Por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar muito, porque nós só chega a Deus pelo meio da oração. Como nós chegaríamos? Primeiramente, nós chegamos a Deus por intermédio de Jesus. Porque se ele não tivesse vindo aqui, nós não chegaríamos a Deus. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Realmente, ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus. Mas, amados irmãos, a Bíblia relata que Jesus, quando ele despedia a multidão, Jesus, a primeira coisa que ele fazia, depois de despedir a multidão, ele ia orar. Ele ia ao deserto, ele ia nos montes orar, né? Imagina, Jesus, ele ia orar, né? Para ter ali a comunhão com o Pai, com Deus. Então, imagina se nós não temos que ter comunhão com Deus, se nós não temos que chegar a Deus pelo intermédio de Jesus Cristo e da oração, né? Então, nós temos que orar assim, amados. Nós temos que orar muito. E através da nossa oração, grandes coisas Deus fará na nossa família, na nossa vida. Olha para vocês verem a importância da oração. Aqui em Isaías 38, primeiro, diz assim: naqueles dias, Ezequias ele estava com a enfermidade, da quais a enfermidade de Ezequias era uma enfermidade grave. Mas, onde Deus mandou Isaías ir até Ezequias
e dizer a Ezequias, para Ezequias conserta a sua casa. Conserta a sua casa, que você morrerás e não viverás. Isaías trouxe essa mensagem para Ezequias e se foi. Mas quando Ezequias se foi, quando Isaías se foi, Ezequias, ele virou para o canto e orou a Deus. E ele chorou. Ele orou e chorou. E Deus mandou que Isaías, Deus ouviu a oração de Ezequias, mandou que Isaías voltasse lá e dissesse a Ezequias: o Senhor ele acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Ele ouviu a oração de Ezequias e ele acrescentou mais 15 anos. Ezequias orou. Por isso,